onde vem Rony Peterson? Olha só, é uma história bacana. O meu nome ele vem de uma composição, né? Até era ser Patrick, meu nome. Opa, O meu pai era muito apaixonado pela questão do automobilismo, né? E naquele momento houve um acidente, né, no automobilismo e meu nome veio a ser Rony Peterson, né? Coisas que ninguém quer fazer. ninguém quer fazer. Só que ali foi onde surgiu as grandes oportunidades da minha vida. Você olhando ali, né? Então, assim, tem várias pessoas que a gente acompanhava e que foram formando a mentalidade. Mas a mentalidade minha, eu acredito que foi tudo através dessas dores, dessa superação, dessa determinação, sabe? Enfrentando os desafios e não desistindo. E não desistindo. E o importante, não quebrando o princípio, que eu acho que isso que é o fundamental. Então você tem que acreditar, sabe? E a gente tem que fazer o seguinte, meu. A gente tem que entender isso aqui, ó. Ó, vai e faz. Vai e faz. Para de ver problema e comece a enxergar oportunidade. Você tem que ir fazer. A única coisa que eu peço para Deus é que eu não possa sair dos princípios. Se for para mim sair dos princípios e crescer muito e sair dos princípios, que mantenha eu onde eu estou. Que lindo. Mas se for para mim crescer, chegar em mais pessoas, ser coluna do altar de outras cidades, que Deus me dê a oportunidade e que Deus me dê coragem, né, para que eu possa tomar essas decisões. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Olá, Feliz Natal! Que Jesus renasça em seu coração, na sua família. Dia muito especial. E como você sabe que nos segue, sempre temos o Hora Mais com Lourdes Estrosiati. E nós temos o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. Tudo para sua casa. E hoje nós temos um convidado muito especial. Até anotei aqui porque eu quero falar certinho para você entender depois, quando ele for falar com você, quem é ele. Hoje, nesse dia de Natal, é uma data maravilhosa. Cristo nasceu e renasce em nossos corações. Já vou falar logo, você já vai saber, é o Rony Peterson. Um nome que se tornou sinônimo de empreendedorismo aqui em Itaporã. Ele é fundador da R1 Modas, uma marca criada do zero e conquistou um espaço de destaque na nossa cidade e que é também patrocinadora desse programa. Ele não gosta de falar patrocinadora, ele fala colaborador. É ele, Rony Peterson. Além de ser empresário com uma visão de marketing diferenciada, você vai ver a hora que ele começar a falar. Rony está sempre enganjado também, sou testemunha disso, de projetos sociais aqui na nossa cidade, mostrando que sucesso e contribuição podem e devem caminhar juntos. Então, eu quero desejar, Rony, seja bem-vindo e Feliz Natal. Lourdes, primeiramente aí, muito obrigado pelas palavras. A todos que estão nos ouvindo, a nosso agradecimento, palavras que nos emocionam, né? E a gente fica muito feliz em estar aqui, nessa data especial, uma data tão importante como o Natal, que reflete muito bem a história de vida de um homem que realmente se entregou por nós e que nos dá toda essa energia, né? Para que a gente possa sempre continuar firme e forte das nossas batalhas do dia a dia, né? Então, nesse dia é um dia muito especial, o dia de Natal. Se você quer se tornar um empresário de sucesso, você tem que ficar conosco até o final dessa entrevista. Vou dizer assim, esse cara, olha, não apenas vai compartilhar com você insights poderosos que podem transformar a sua mentalidade, mas também ele vai revelar como enfrentou uma queda que mudou a sua vida e conseguiu se reerguer, encontrando força, escute, e propósito através da espiritualidade. Mas, Rony, vou estar aqui para ele. Rony, nós temos um costume de sempre presentear
o nosso convidado. E o presente é essa caneca aí, e que é patrocinada pela Capricho Personalizados. Que é essa caneca, para você sempre que tê-la lá, lembrar desse momento que nós estamos aqui. Olha, gratidão. Sempre é muito bom tomar o nosso cafezinho da manhã, né? Opa! E olha só, já vai ter um lugar cativo lá pra gente. Muito obrigado mesmo, né? Ao patrocinador, que é um dos apoiadores, né? Sim. E a gente fica feliz aí em receber esse presente aí. Muita gratidão. Ô, Rony, então vamos começar, já começando a nossa conversa. E eu gostaria que você falasse para nós, para aqueles que estão nos seguindo, a sua origem, seus pais, aonde começou, de onde vem Rony Peterson? Olha só, é uma história bacana. O meu nome, ele vem de uma composição, né? Até era ser Patrick, meu nome. Opa! O meu pai era muito apaixonado pela questão do automobilismo, né? E naquele momento houve um acidente, né, no automobilismo e meu nome veio a ser Rony Peterson, né? A gente é da origem aqui de Itaporã, a gente é nascido e criado aqui a nossa infância, né? É uma infância muito bacana que a gente teve aqui, né? A nossa infância até os 13 anos eu estive morando aqui. É uma infância que a gente pôde brincar, se divertir, jogar bola, né? Que era uma das coisas que a gente mais praticava. Uma infância que a gente teve muito amor do meu pai, da minha mãe, da minha tia, né? Que hoje já não tá mais entre nós, que é a Lourdes, que cuidou também da gente. Então, a gente teve uma infância muito gostosa mesmo, sabe? Não tinha tanto as condições econômicas, né? Mas o amor e o carinho do meu pai e da minha mãe sempre foi muito fundamental. Era isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes quando a pessoa ouve dizer assim, uma infância boa, às vezes só pensa na remuneração, na situação financeira. E pelo jeito parece que não foi. Não, eu acredito que tem muitos outros valores, né, na nossa vida que vale mais do que o dinheiro, né? Então, assim, o amor do pai e a mãe, sempre lutando, batalhando pra gente não faltar alimentação, né? E tive uma infância, assim, que a gente pôde brincar muito na rua, brincar, se divertir, pescar, jogar bola. Foi uma infância bem bacana mesmo. Rony, você, como eu disse agora há pouco, você é um empresário de sucesso. Isso não resta dúvida, não sou eu quem diz, mas é todos aqueles que te conhecem. Desde cedo, teve alguém que te inspirou? Olha, nem sempre foi assim, sabe? A nossa vida vem com muita labuta, muita dor, né? Saí muito cedo de casa, com 13 anos de idade, que eu tinha um sonho que era ser jogador de futebol, né? E eu tive a oportunidade, né, de empresariados e eu fui para São Paulo, logo cedo, para fazer testes. E ali eu fiquei uma boa parte da minha vida jogando, né? Então, assim, até os 19 anos, eu estive na parte do futebol. Futebol, entendeu? Então, assim, tem várias pessoas que foram, que vai nos ensinando. Cada lugar que você passa, você vai aprendendo com as pessoas, com os treinadores, né? E ali foi um lugar de muito aprendizado, sabe? O futebol, ele nos dá essa condição de a gente ter o comportamento, saber lidar com o ser humano, disciplina, você ter pontualidade. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram. Mas eu vou contar de um que foi muito importante na minha vida, mas logo daqui a pouco. Tá bom. Ô, Rony, eu até anotei aqui que hoje em dia, eu até escrevi aqui por sua culpa, olha aí, muitos jovens têm os seus primeiros empregos. Mas como foi o primeiro emprego do Rony? Olha, eu sempre fui uma pessoa meio arrojada, né? Eu lembro da minha infância que na rua, então eu já desde pequeno sempre gostei de empreender. Não sabia isso, né? Não tinha essa Não palavra. tinha essa palavra, né? Então, assim, eu que fazia as pipas, as pandorgas, rabiolas para soltar, vendia bolita, né? Então, assim, desde pequeno eu já tinha essa habilidade de fazer esse tipo de negociação. Então, toda a infância minha ali, a gente teve essa característica, né? Aí você vem a parte do futebol, onde a gente jogou até os 19 anos, né? Aí, assim, eu considero... porque futebol pra gente era uma coisa muito sonhadora, né? Então, pra gente, não encarava muito naquele momento como algo
nesse sentido que hoje é esse profissionalismo, sabe? Era um sonho, né? Então a gente viveu esse sonho até os 19 anos, né? E a partir daí que eu acredito que aí vem a história para realmente inserir, que vai impactar os jovens, a qual eu vou contar assim para ti, como que foi inserido isso no ambiente de trabalho mesmo, onde que tudo começou. Então eu posso perguntar já para você, qual foi o momento que você entendeu que o esforço e a dedicação faz se criar um homem de sucesso? Então tá, deixa eu contar um pouco. Então, eu saí muito cedo de casa, com 13 anos, né? E ali fiquei aquele período jogando bola, né? Com 19 eu tinha uma lesão muito séria e tive que parar de jogar. Parar de jogar sonho, o meu sonho foi embora, né? E fiquei morando em São Paulo. Sim. Foi uma época bem tensa, né? Onde... Por que eu quero falar isso? Porque é importante as pessoas entenderem que nada na vida é por acaso e nada sai do contexto. E tudo é com muito sacrifício, com muita dor, com muita labuta. Porque falar em sucesso, a gente remete somente e fala assim, cara, mas e aí, esse cara hoje tem sucesso? Mas a gente tem que entender o processo. Porque é o processo que faz as pessoas chegarem no sucesso, sabe? Entendi. E quando, Lourdes, a gente está passando pelo processo, a gente não entende, porque é muita dor. Então eu quero dar esse relato para você. Você que aí, muitas vezes, aí, passa por lutas, por batalha e não sabe como sair. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, com 19 anos eu paro de jogar bola, meu sonho acabou e ali eu tive que reformular a minha vida, sabe? Fui morar no porão da igreja, né? Quando eu paro de jogar bola, fui morar no porão da igreja. O pastor, ele me acolheu, né? Eu morava em Indaiatuba, eu tinha sido emprestado, né, na época. Isso com 19 anos? Com 19 anos. Jovenzinho. Jovem, com muitos sonhos, né? E ali eu tive que tomar uma decisão, porque é uma decisão muito importante, né? Porque eu estava machucado, não podia continuar mais. A gente já tinha feito o processo de 1 ano de tratamento e não curou, entendeu? Então eu tive que tomar a decisão de parar. Então foi uma decisão pessoal e eu tive que tomar. Ali morre o maior sonho da minha vida. Nossa. Entendeu? Com 19 anos. Você que está nos acompanhando, talvez você pode se ver nessa história que ele está começando a narrar. Um sonho. Mas olha o que ele disse. A gente tem que ver o processo. Adão parou, o processo. E daí, Rony? E aí, Lourdes, aí eu fui morar no porão da igreja, né? O pastor me acolheu. Eu até, depois, futuramente, eu levei a minha esposa para conhecer lá. Assim, eu morava o porão era 4, a cama minha era 4 tijolos, ripa. E ali e um baú, que é onde eu guardava as roupas que eu tive. E ali foi aonde eu fui aprender a caminhada de andar com Deus. Sim. Caminhada que foi muito difícil, porque eu não tinha, naquele momento, estava doente, né, ainda, estava se recuperando de uma lesão e não tinha um trabalho. Quer dizer, sem salário. Sem salário. E foi onde eu comecei a catar latinha de lixo, sabe? Imagina, um jogador lá do Guarani e, de repente, numa situação bem complexa, né? Onde eu tive que começar a catar latinha de lixo e vender sanito. Esse saco de lixo preto que hoje a gente coloca, sim, eu ia de porta em porta vender. Então eu fazia isso na parte da manhã e na parte da tarde, vendendo sanito de porta em porta, de casa em casa, né? E à noite como eu tinha um pouco de vergonha, nada contra, né? Mas sim, eu tinha vergonha, porque imagina, você era um jogador e de repente tá naquela situação muito terrível, né? Muito sim, difícil. Não queria voltar para casa derrotado, eu queria vencer, né? Sim. Então, na época, eu era noiva, a noiva terminou comigo, briguei com meu pai, porque meu pai queria que eu continuasse a jogar bola, mas eu continuei lá, sabe? E acreditando que aquela situação ia mudar, né? Então, assim, eu fiquei 2 anos da minha vida, praticamente, fazendo esse trabalho. Sabe? 2 anos. 2 anos da minha vida. Foram anos muito difíceis, foram anos, assim, que a gente relembra e se emociona. Com certeza, e me emociona também. Mas o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, está perguntando. A pergunta agora vai moldar a mentalidade de quem espera alcançar o sucesso, mas enfrenta lutas e desafios, como ele está falando.
Então, você já falou aí um pouco, que eu ia perguntar qual é a maior queda, você já falou aí, Rony. E se o pessoal ou profissional, qual for o momento mais difícil que você enfrentou? Você disse que foi 2 anos ali de sofrimento. Muito doido. E o que te dava força? Olha, então, como eu estava sempre ali alinhado com Deus, Deus sempre me dava força. Um dia eu fiz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E eu falei, Deus, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me tira dessa terra. Sabe? Eu fiz uma aliança muito forte, né? Morava lá. E aí foi aonde as coisas começaram a mudar. Quando eu fiz essa oração. Esse clamor. Pode repetir para mim? Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me tira dessa terra. É muito forte. Entendeu? E eu falei para Deus, Deus, eu não quero viver essa vida que eu tô vivendo. E eu quero que o Senhor muda. Eu tenho honrado o Senhor, tenho andado no teu caminho, não desviar dos teus princípios. E eu quero que o Senhor me mude. E a partir daí, né? Passou alguns meses, né? Eu entrei numa empresa chamada Sul América, né? Seguros, né? Que é uma empresa multinacional, como entregador de panfleto. E aí é onde eu comecei minha vida profissional, no sentido de conhecimento, de buscar a parte de venda, a parte de entender a parte de marketing, né? E foi a seguradora Sul América. E aí eu entro como entregador de panfleto e 2 anos depois eu estava como gerente geral. Então foi a espiritualidade que alavancou a sua pessoa como profissional. Porque eu vejo que nessa data, não sei mais ou menos quantos anos você tinha, a espiritualidade já estava forte. Sim, eu acredito que eu acredito muito mais na força dos meus joelhos no chão do que na minha capacidade de conhecimento. Então tudo que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu foi aliado à fé. A fé. A fé. A fé é que fez eu chegar aonde eu estou hoje e o que vai me levar a lugares melhores ainda. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi através da fé. Né? E a fé sempre é o motor, é o motor que me move, entendeu? E até eu tenho alguns rituais que a gente sempre fala, né? Sim. Então, assim, o princípio de tudo tá aí, sabe? Acordar cedo. Acordar cedo. Acorda cedo. Faz as suas preces. Fala com Deus. Depois vai ler a Bíblia. Isso. Depois que você pega o celular, vai dar bom dia pra sua esposa, sabe? Coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Se você colocar Deus em primeiro lugar em tudo, sabe? Eu tenho certeza que a tua história muda. Porque você vai começar, Deus vai criar ambientes, Deus vai criar situações, Deus vai te colocar em mesas, vai te colocar em situações para você crescer e desenvolver. Então, assim, eu acredito muito que toda essa mudança, ela vem através disso, sabe? É a da fé. Eu vejo que você falou que passou, foi nessa empresa, orando, ajoelhando. Sim. Tem um fato, assim, de espiritualidade ou de estudo ou de uma mentoria que você possa lembrar agora que te fez crescer mais, ir junto? Eu poderia perguntar assim também, a espiritualidade e estudos para empreender na sua vida caminha junto? Sim, olha, eu passo a maior parte do meu tempo sempre buscando conhecimento e se aproximando de pessoas que possam me alavancar. Então, em vez de ficar rodando Facebook, Instagram, o que eu faço? Eu sempre busco mentores que vai me ajudar a me chegar num próximo nível de conhecimento como ser humano, porque hoje a grande dificuldade, Lourdes, é as pessoas entenderem o ser humano. Verdade. Hoje a grande dificuldade, porque você tem um conhecimento técnico, você tem um conhecimento que até que se adquire na universidade, você tem bases que você vai aprendendo, marketing, parte tributária, você pode procurar um contador, você pode, então, conhecimento jurídico, você Sim. pode procurar um advogado. Então, assim, quando você não tem um conhecimento, você tem que buscar alguém que tenha, para você encurtar esse tempo de espaço para você crescer. Se eu não conheço marketing, eu vou chegar em quem tem marketing, Isso. entendeu? E aí eu vou buscar, mas a maior parte do meu tempo é buscando conhecimento. E a partir disso, aliado com a fé, porque a sabedoria, uma coisa é conhecimento. É outra coisa. Outra coisa é sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto. É Deus que nos inspira. Então tem situações que você fala assim, cara, mas como que aconteceu? É Deus te dando a sabedoria porque você buscou ela. Mas não, você buscou o conhecimento, mas Deus amplia isso para você e te dá
e dá a questão da sabedoria, né? E aí você alinha esses dois com muita energia, com foco, com determinação, com coragem, com muito sacrifício, não medindo esforços, você vai alcançando resultado que outras pessoas não conseguem alcançar. Poderíamos dizer, então, assim, que a gente adquire a sabedoria através de mentoria e também a sabedoria divina através da Sagrada Escritura? Sim. O maior livro. Uma vez eu fui questionado e me perguntaram assim, qual o livro mais impactante que você leu? E eu tinha vários livros que eu li, né? Porque eu gosto de ler. E na hora que eu fui falar, Deus falou, a Bíblia. A Bíblia. Então, assim, foi até com um caso com meu amigo William, né? Nós estávamos na academia e foi um caso que me chamou muita atenção. Então, a base de tudo do sucesso está lá. E se o ser humano se apoiar lá, se aproximar de gente boa, buscar conhecimento, buscar ser melhor, sabe? É ser melhor todo dia. O que acontece, Lourdes? As pessoas desistem no meio do caminho. Quando ela passa por uma prova, por uma dificuldade muito grande, que vai colocar você, vai testar você, vai ver se realmente você quer. Porque Deus, eu acredito que ele fica olhando, vamos ver se ele quer mesmo. Exatamente. Sabe? Então, assim, quando você é passado por aquela prova, porque eu acho que você só consegue alcançar um outro nível a partir do momento que você é colocado sobre esse teste. Quando você suporta essa pressão, você não quebra princípios milenares, você não quebra princípio de pai, mãe, de honrar pai e mãe, de se balizar com a questão espiritual, sabe? Você é uma pessoa correta e você começa a plantar, porque a vida é uma semente, sabe? Você tem a sementinha que você vai plantando. Então você vai buscando conhecimento, você vai se aproximando de gente que tem conhecimento, Deus vai criando ambiente, você vai colocando a tua semente com toda a energia, fazendo as orações, buscando conhecimento. O que acontece? Uma hora isso vai germinar. Vai germinar. Sabe? E aí é a constância. É a constância, porque muitas pessoas têm meta, mas não têm um objetivo. Verdade. Porque é totalmente diferente. Meta é aquilo que a gente coloca ali, então é o caminho. E o objetivo é aonde que a gente quer chegar. Então a gente tem que ter um objetivo. E esse objetivo, ele se define principalmente quando você está alinhado com pessoas que têm um pensamento e que tem um pensamento que vai fazer você evoluir. Então, se aproximar de gente que tem pensamentos bons. Ô, Rony, você disse assim, tem que ser o melhor. Eu te conheço bem. Muitas vezes as pessoas entendem esse melhor com arrogância. No seu caso, como que você diria isso aí? Melhor no sentido? Eu acho que é assim, ó. Você tem que fazer o melhor pra você. Você tem que ser o melhor pra você. Não se balizar com a outra pessoa. Porque Deus deu capacidade pra cada um. Então você tem que se balizar com você. Eu tenho que ser o melhor pra mim. Sabe? Eu tenho que deixar um legado nessa vida que vai realmente impactar as pessoas. Então eu tenho que ser o melhor. Então, acordar mais cedo, se dedicar, isso depende de mim. Verdade. Buscar conhecimento depende de mim. Sabe? Se aproximar, em vez de ficar rodando Facebook, Instagram, que hoje é uma das coisas, ficar vendo televisão, ler mais, depende de quem? Depende de mim. Então, todo esse conhecimento depende da gente. Então, quando a gente não queira ser igual ou melhor que o outro, e você quer ser o melhor para você, para tua família, para tua casa, para o teu ambiente, então você consegue tirar essa vaidade. Porque, e é legal que aí tem uma coisa muito bacana que é minha mãezinha, né? Nossa. Dona Quirina, se ela vê eu passando um pouquinho do nível, ela já fala, ó, baixa aí porque é Deus que tá guiando, não é você. Então, assim, a gente tem isso aí, eu tenho a honra de ter uma mãe, né, especial. Que sempre me apoia, mas me corrige, uma esposa, né, que Deus colocou na minha vida, que é a Rochelle, que também me põe eu no lugar, bota pressão, né? E muita pressão na minha cabeça, mas são pessoas que ali sempre somam. Isso. Sabe, quando você é repreendido, Lourdes, quando a gente sofre a repreensão, ninguém quer sofrer repreensão, né? Como nós estávamos dizendo. Agora, só que a repreensão te faz refletir. Mesmo que aquele momento justo, você fica meio ali magoado, né? Ali, mas você vai parar para pensar, não é assim? Porque a repreensão é o único meio, né? A gente tem os nossos pais, né? Que foram muito rígidos. Hoje, com essa nova geração, a forma a gente não pode. Mas só que a gente agradece aos nossos pais. Sim. Entendeu? Então a repreensão é que te joga para um outro nível. Por isso que eu falo que essa história a qual eu passei, todos esses anos, essas lutas que foram
pra ali, ó. Imagina, você ficar catando latinha de lixo, você entrar como entregador de panfleto numa empresa, sabe? Coisas que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Só que ali foi onde surgiu as grandes oportunidades da minha vida. Você olhando ali, né? Ô, Rony, você está aqui que a gente sempre fala da R1, não é? Além, você já contou essa parte do sofrimento, dos seus sonhos, né? O sonho era ser jogador de futebol. E qual foi o momento que você criou confiança em você? Foi através desse pacto com Deus, sabe? Você ali foi ali assim, por quê? Porque ali eu senti o seguinte, quando as coisas começaram a acontecer, porque assim, quando a gente ora a Deus, a gente quer que as coisas aconteçam na hora, sabe? Só que quando as coisas começaram a fluir na minha vida, eu falei, cara, eu vou ter que me entregar da mesma forma que eu entreguei o máximo no futebol, porém com essa lesão não teve resultado, porque a lesão veio através de muito esforço. Sim. A lesão veio através de muito esforço. Então, quer dizer, eu treinava muito, eu buscava isso, sabe? Então, assim, ali foi onde eu falei assim, cara, se eu fazer isso, se eu pegar firme, se eu honrar a Deus, se eu ter o princípio de tudo, entendeu? Eu acredito que as coisas vão acontecer. Essa semente um dia vai germinar. Então, esse pacto, essa aliança com Deus me deu essa firmeza. Essa firmeza deu realmente buscar. E todo dia, toda vez, eu lembro da passagem bíblica onde eu li naquele dia. Entendeu? Onde fez essa mudança de comportamento. Entendeu? Então, assim, Isaías 41, a partir do versículo 8, para mim é muito importante. Sim. Ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Então, assim, essa maravilhoso. É uma passagem muito grande. Ô, Rony, agora vamos entrar. E quando surgiu a R1? Então tá. 10 anos depois, Lourdes, olha só que bacana. 10 anos depois, né, de eu ter entrado naquela empresa, a mesma lesão voltou. E eu fiquei doente. Meu Deus. A gente tinha alcançado resultados sensacionais, né? E eu fiquei doente novamente. E ali foi um ano muito difícil. A gente teve que fechar a empresa, que eu já era, na época eu já estava como proprietário de uma empresa. Teve que fechar a empresa. E eu teve que fazer novamente o tratamento. Fiz uma cirurgia e voltei a fazer o tratamento novamente. Nesse ano, a minha esposa, né, que Deus tinha me acariciado, a minha esposa ficou grávida, ela nasceu nossa filhinha. Nesse mesmo ano, que foi um ano acho que onde que Deus falou assim, vamos ver se ele confia em mim mesmo. Você aguenta. Se aguenta a pressão, porque ele já tinha me honrado, eu já tinha vários imóveis, eu tinha minha vida econômica muito bem resolvida naquele momento ali, tava super tranquilo, mas eu fiquei desempregado e fiquei 6 meses de cama. Nossa. Muito difícil. E a minha esposa, quando a minha filhinha nasce, ela ficou 33 dias na UTI. Sabe? Mais uma prova, cara. Minha filha nasce com 16 dias, foi internada, e minha filha fica 33 dias na UTI. A idade do nosso Senhor, que nós estamos falando hoje no Natal, né? E ali houve o seguinte, eu não blasfemei a Deus, e a gente confiou em Deus, sabe? E sabia que um dia isso vinha mudar. Isso eu já estava morando em Campo Grande, porque eu rodei muitos lugares, sabe? Sim. Pela empresa, eu rodei por Ribeirão Preto, por Cuiabá, Uberlândia, sabe? A gente rodou tudo. Só que nesse período, eu voltei para Campo Grande para fazer o tratamento de saúde, porque não tinha condição de trabalhar, sabe? E a gente fechou a empresa e veio para cá. E aí, nós viemos para passar um final de ano, né? Aqui, e minha mãe tinha um sonho. Sim. Eu vou chegar onde está a R1. Aí minha mãe tinha um sonho de montar uma loja. Minha mãe é costureira há muitos anos aqui na cidade, pessoa super conhecida. Sim. Né? Conhecida e reconhecida, né? Um trabalho maravilhoso, né? Então e a gente teve a ideia nessa vinda aqui, ela falou, quero montar uma loja. E eu falei, cara, eu tô para voltar para seguradora, que eu já tava ficando bom. Vou voltar para seguradora, eu ia ser o gestor de Goiânia. Aí fui lá, acertei salário, organizei tudo lá. E eu falei, mãe, a gente abre uma empresa aqui, contrata uma pessoa que vai dar o suporte pra senhora e a senhora vai tocar a loja aí, é um sonho da senhora. Beleza? E eu fico comprando e mandando as mercadorias de lá pra cá. Entendeu? Sim. E aí começou tudo aí. Aí a gente fez a primeira compra, voltamos, vendeu tudo, fomos pra Goiânia.
né? Eu falei pro meu gestor, falei, ó, aguarda um minutinho que eu vou montar certinho pra minha mãe e venho pra cá pra trabalhar. E nessa brincadeira aí, nós já tá 15 anos aqui. Aí você ficou quanto tempo lá em Goiânia, quando que você volta? Não, eu não cheguei nem a ficar, eu só fui lá, acertei o salário, acertei toda a documentação e falei, ó, você dá um não time ficou? pra mim, 3, 4 meses pra mim voltar pra cá. Então, Pra voltar pra Goiânia. E acabei ficando aqui, né? Onde a minha esposa também foi fundamental, porque ela falou, vamos ficar, porque meu pai e minha mãe são pessoas humildes e que não tinha condição de administrar, entendeu? Então aí Deus me trouxe aqui e a gente montou a loja, que era o nome da minha mãe, que era o sonho dela, da Querina Confecções, né? Isso, era Que era Querina Confecções, a qual a gente ficou um bom período com ela. Então tudo foi um projeto que foi desenhado, né? Eu lembro que minha mãe, quando eu fiz essa cirurgia em Ribeirão Preto, que essa depois de 10 anos, né? A minha mãe falou assim, meu filho, essa vida que você vive aqui não é uma vida, não. Mãe vai orar pra você vir pra perto. Mas Olha, eu não podia imaginar, Lourdes, que era tão perto, né? Perto, ali Entendeu? junto, de todo dia, né? Mas eu sou muito feliz aqui, sabe? Itaporã é uma cidade que me ambientou muito bem, eu tenho grandes amigos aqui, né? Pude voltar nela, né? Porque quando eu saí com 13 e voltei pra cá quando eu tava com 30 anos, né? Então, assim, fiquei um bom período fora, né? Mas sempre preservei as grandes amizades, os grandes amigos, né? E hoje posso dizer que eu tenho grandes amigos aqui, Sim. pessoas que a gente tem um maior amor e carinho. Ô, Rony, tem algum empresário ou lá no passado que você se inspirou naquela pessoa ou algum mentor, uma mentoria, assim? Sim, eu tive o prazer de ter 2 mães e 2 pais, sabe? A minha mãe, que é a dona Querina, que todo mundo conhece, meu pai é o Valdir, e tem a minha tia Lourdes, que foi como mãe pra mim, e teve um cara que foi fundamental na minha história, que acreditou em mim, chama Renato, meu ex-patrão. O cara que catou na minha mão, nunca me elogiou, nunca recebi nenhum elogio dele, sabe? Mas foi um cara que catou na minha mão e acreditou e confiou em mim e me entregou as melhores oportunidades que eu tive na minha vida para conhecimento. Foi o cara que me ensinou a vender, é o cara que me ensinou o marketing, é o cara que confiou em mim, que deu a força para mim, que eu considero ele como um pai, sabe? É o cara que me deu todo esse know-how. Mas nesses períodos também, tem muitas pessoas que Deus foi colocando, pastores, foram colocando homens de Deus, pessoas que trabalharam com a gente. Eu sou muito grato a cada colaborador que passou nesse período na minha vida, porque todos eles contribuíram comigo, sabe? Todos esses que hoje trabalham comigo, todos eles, o que passou contribuiu de alguma forma. E eu sou muito grato a todos, sabe? Só que assim, tem alguns mentores, o Pablo, que hoje tá em alta, né? Eu fazia mentoria há 5, 6 anos atrás com ele, entendeu? São pessoas que fez Thiago Brunet, que hoje é um dos palestrantes também, sabe? Mas só que tem Augusto Cury. Então assim, tem várias pessoas que a gente acompanhava e que foram formando a mentalidade. Mas a mentalidade minha, eu acredito que foi tudo através dessas dores, dessa superação, dessa determinação, sabe? Enfrentando os desafios e não desistindo. E o importante, não quebrando o princípio, que eu acho que isso que é o fundamental, sabe? Então, assim, é não quebrar princípio, não falar mal, não gesticular, não criar confusão no ambiente de trabalho, sabe? Procurar ser honesto em tudo, procurar honrar a palavra, sabe? Coisa que meu pai e minha mãe sempre me ensinou, entendeu? Que era honrar a sua palavra. Meu filho, você não é obrigado a dar a sua palavra, não. Mas se você deu, você tem que cumprir. Então, assim, são princípios que a gente vai cumprindo, são princípios que hoje parece que não tem sentido. Que não tem sentido. Sabe? E para um empresário ali pequenininho que está querendo começar, ele também quer ter um sucesso. O que você diria para ele hoje, nesse dia de Natal? Olha, nesse dia de Natal, dia de esperança, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que se você tem um sonho, se você tem um objetivo de empreender, você tem que sair do papel e ter a coragem. Mas antes de ter a coragem, você tem que estudar bem o que você vai fazer. Conhecimento de mercado, conhecimento do público-alvo, saber a estratégia financeira, entender sobre ser humano, sobre gente. Porque você aprende tudo, mas comportamento humano a gente não é treinado. Então, saber lidar com colaboradores, saber lidar com as pessoas, com o cliente,
Então você tem que primeiro buscar ou se aproximar de gente que já tenha conhecimento dessa área para que você possa se adaptar e fazer isso. Então, o conselho que eu dou, busque conhecimento, entenda o mercado, sabe? Se organize financeiramente, porque o fôlego de uma empresa tá nas finanças. Entenda de marketing, sabe? Então, assim, a gente foi enumerar, até eu tava aqui enumerado sobre empreendedorismo, né? Aí eu escrevi até assim, ó: empreender exige renúncia, coragem, determinação, humildade, foco, disciplina, porque vai ter dia que não vai ter jeito, você vai achar que não dá. Então você tem que continuar. Conhecimento financeiro, saber entender o que é um caixa, o que é um estoque, o que é um capital de giro, sabe? Você tem uma noção ampla de tudo que tu cerca, sabe? Como que você vai atender as pessoas da classe C, classe D, classe A, qual o público, que produto que eu vou trabalhar. Então você tem que ter um ambiente onde você conheça a parte tributária, né? Eu tenho uma frase que foi muito bacana, que um dos meus gestores me falou, que eu acho, o Lourdes, que é fundamental. Ele me falou assim: nunca brinque de ser empresário. Pague os impostos, registre seus funcionários, trata eles como ser humano, trata eles com respeito, entendeu? Então, assim, por isso que eu te falei, são muitas pessoas que vão passando pela nossa vida, no decorrer da nossa vida, que vai somando. Quando você alia isso com Deus e você começa a praticar isso e chegar próximo de pessoas que vão agregando na tua vida e vai formando, aí você tem que ter humildade, porque é humildade para poder E assimilando. ir assimilando. Por quê? Porque como a gente não gosta de repreensão, mas nas repreensões é onde está o maior conhecimento. O maior conhecimento tá atrás da repreensão, tá atrás das dificuldades, né? Aí eu coloquei, ó, saber gestão sobre pessoas, ter mentores, né? Esses dias recentemente estive com o Cássio aqui, precisava de uma mentoria com ele. Na parte de eu tenho o Thiago, que eu sempre acompanho. Sim. O próprio um dos seus patrocinadores, o Edilson, é fundamental. Na minha chegada aqui em Itaporã, ele me deu muito know-how. São pessoas, então, assim, na vida vai colocando. Tem o Edu da arte digital, que hoje é o dom, né? A família tem um dom, tem um talento enorme. Verdade. Por exemplo, são pessoas que fazem com que a gente vai tendo habilidades. O Rafael Campos também, que foi uma cara fundamental na parte de estratégia. Então, assim, muitas pessoas que vão contribuindo com a gente. Então, você tem que ter mentores. E aí, uma das coisas que eu acredito que muda a história da pessoa é estar em ambiente de boa frequência. Ô, Rony, maravilhoso o que você disse. A R1 hoje, ela é o que você sonha ou ainda que você sonhou? Ou você ainda tem sonhos a mais para R1? R1 Modas. E da onde veio R1? R1 Modas. R1 Modas, ela foi um presente, né? Que a gente ganhou. O nome era Querina Confecções. Sim. Né? R1 é a grande missão. É a Uma grande missão da minha vida. Desculpe se eu me emocionar. Mas é importante, os nossos seguidores que estão nos vendo, quando um empresário passa por tantas coisas, é forte, mostrou tantas coisas e se emociona, isso vale a pena. Ainda eu diria assim, o mundo tem jeito. Eu acredito muito nisso. O mundo tem jeito, né? A R1 Modas, deixa eu esclarecer bem o que é R1 Modas. Quando eu largo o futebol, eu tinha missão, porque como eu fui morar na igreja, né? A missão era para ser um pastor, para ser um homem de Deus, sabe? Esse era o caminho que estava desenhado para minha vida. Mas quando eu vi os pastores com tanta dificuldade, com tanta dificuldade para pagar os aluguéis, alimentação, manter moradia e tudo, né? Eu falei, cara, eu preciso ser coluna do altar de Deus. Eu preciso ter condição para que eu possa honrar o altar, para que eu possa patrocinar, né? Ou colaborar, como eu sempre gosto de dizer, né? Colaborar. Sim. Colaborar com as pessoas, né? E ser coluna do altar de Deus, independente de qual igreja. Se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, quadrangular, não importa. Eu queria ser um cara que fosse. Isso há 28 anos atrás. Há 28? Quando eu paro o futebol, que eu fui lá, essa foi a grande missão. Mas imagina, eu estava naquele momento difícil. Porque para você ser patrocinador, para você ser um colaborador, você tem que ter finanças. É isso que eu te perguntar já. Aí imagina eu catando latinha de lixo,
vendendo sanito na rua e com essa missão. Quando você diz honrar o altar, É patrocinar com patrocinar, dízimo, com com oferta, é honrar o altar. Entendeu? Então, eu tinha essa missão e lutei, e aí Deus foi abrindo as portas para mim, Deus foi mandando bênçãos econômicas, foi honrando eu, me profissionalizando, me capacitando, sendo um bom pai. Hoje eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, né, que é a Letícia e o Lu, que são 2 tesouros que Deus me deu. Então assim, Deus foi começando a me dar tudo isso, né, e na vida econômica também, mas Deus tinha que honrar. E aí eu falava para Deus, se o Senhor me der, eu chego lá, porque se não me der, como que eu vou chegar? nossa, Então assim, minhas orações sempre foi isso, Deus, me dê condição para que eu possa chegar em mais pessoas. Então isso eu venho fazendo há mais de 20, vamos falar em 24 anos, porque aí 4 anos já é R1. Uhum. E aí essa missão sempre. Mas eu nunca tinha encontrado, porque o nome da loja era Querina Confecções, o nome da minha mãe, muito difícil de tirar, né? Porque Sim. imagina, o nome da sua mãe, você tem que apagar o nome da sua mãe e colocar outro nome. E aí Deus entregou, né? Um presente que Deus deu, foi a R1. Que a R1 Modas, Isso que todo mundo acha que é Rony 1. E não tem nada a ver. R1 Modas é Romanos 1. É baseado na palavra de Deus, né? Que é a missão de Paulo. A missão de Paulo, levar o evangelho, levar alegria, levar tudo. E aí, quando eu encontro isso, entendi tudo que aquilo que eu estava 24 anos fazendo, Deus entregou ali. a R1. E é até legal que a R1 Modas, eu poderia até ter trazido aqui uma logo da R1. Porque ali, a logo da R1, tá aqui, ó. Vai passar. Coloca lá pra nós. Vai passar. É uma sequência, né? Então, mas a logo da R1, ela tem um você que está nos sensacional. acompanhando, quando chegar aqui, a R1, nós vamos... nós vamos falar, R1 tem um significado. Então, é isso. É a missão. E quando eu encontrei essa missão, Lourdes, é tão interessante que eu não vi mais roupa e calçado. Eu não consigo ver a loja roupa e calçado, sabe? Roupa e calçado foi o que Deus me colocou na mão para que eu possa ser coluna do altar de Deus. Então, cada um que vai lá na loja, que compra, que adquire, olha lá, ó, é muito interessante aqui. Eu queria que parasse um pouquinho, se puder. Parado aqui, ó. Eu queria que tirasse. Tem como tirar esse ponto aqui só? Não consegue? Aqui, ó. Aqui R1 é o D de Deus e o J de Jesus. Olha, então, maravilhoso. É uma missão que a gente tem. Por isso que eu digo assim. O D. Ó, o D aqui, ó. Do lado, aqui o D e o J de Jesus. Tem uma imagem subliminar, né? Então, assim, Deus colocou essa missão e eu me encontrei. Por quê? Porque agora eu tenho uma marca que tá de acordo com todos os meus princípios que eu vinha já fazendo há mais de 28 anos, né? E sempre honrando, né? Com os trabalhos sociais que a gente sempre faz. Testemunha disso. Uma pergunta, Rony, como a sua mãe aceitou na hora, mãe, nós vamos trocar o nome? Foi assim, a gente teve uma reunião, eu e minha mãe, né? Um momento muito difícil, eu fiquei quase uns 4 meses, né? Quando eu fui presenteado com a marca, eu demorei uns 4 meses para mudar. Nesse caminho, fui pro altar, orando a Deus e falei, cara, e agora? Eu tenho que contar pra mãe, né? E era um momento difícil, né? Aí, quando eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, não é porque não deu certo. A Querina Confecções deu tão certo que hoje Deus deu uma missão, que é a missão, que é isso. Aí, quando eu apresentei a marca, tava eu e ela, meu pai, e eles já de bate-pronto concordaram e falaram, não, meu filho, se é por isso, então vamos seguir nesse caminho. Aí, então, tá a importância, veja bem, dos princípios que você teve, o alicerce pai e mãe, não é? E a hora que você apresenta através de uma palavra, e aí, harmoniza. E eu tinha também buscado isso em oração também, né? Para que Deus pudesse me dar as palavras certas para falar com a minha mãe. E aí minha mãe concordou, e a minha mãe é minha sócia na empresa, né? E assim, eu tive... É muito interessante que todas as vezes, Lourdes, que Deus queria mudar a minha vida, ou queria fazer algo, Ele me trouxe para essa cidade. Sabe? Quando eu tava lá doente, Deus me trouxe, né? No futebol, quando eu paro de jogar bola, Deus me trouxe aqui, foi aqui em Dourados que eu comecei a trabalhar na seguradora. Depois de 10 anos, Deus, a mesma situação doente, Deus me trouxe de novo para nossa cidade, sabe? Então, assim, uma missão muito grande, que eu encaro que aqui Deus tem um projeto muito grande para que Deus possa fazer com que a gente possa chegar, não só no trabalho social, no trabalho evangelístico, em ser um bom amigo, ser um bom pai, de ser um bom empresário, de buscar fazer excelência em tudo, sabe? Então, aqui em Itaporã, para mim, é como fosse
o deserto. Quando Abraão, ele é levado lá pro deserto, sabe? Sim. E caminha, e aí ele, a hora que Passa. chega Ló fala assim, ó, escolhe, aí Ló vai pra Campinas e ele vai pro deserto, Pro deserto. sabe? Pra mim, Itaporã sempre foi o deserto, que Você sempre vai dar certo enquanto eu estiver nos pés do Senhor. Enquanto eu não honrar a minha força Entendi. Aí está o e honrar a poder força do meu Deus, aí está o poder da palavra, o poder de se entregar. E você falando isso é maravilhoso, que eu acredito que os empresários, os jovens que estão nos acompanhando, e muito propício para essa noite de Natal. sim. Você é o menino Jesus, né? Que adulto está, ressuscitou e que você pode. Eu sei que você tem umas frases, nós já estamos quase Sim. encerrando a nossa conversa aqui. Pode falar Olha, algumas que você... É que tem algumas coisas que são muito importantes, né? Que a Sim. gente sempre se baliza, né? E uma das coisas que eu sempre tenho comigo aqui, como eu falei no começo, né? Que eu acredito mais no meu joelho no chão do que na minha capacidade técnica. Isso é real, sabe? Eu acredito muito mais na força da oração, na força de Deus, de estar presente com Deus, do que muitas vezes na capacidade técnica. Isso é uma coisa minha, né? E eu Mas não diria deixa de isso. buscar, né? Eu diria isso para todos os empresários, sabe? Que talvez passe por dificuldade agora, né? Esses momentos difíceis que a gente vem depois da pandemia. Eu tá querendo encarar um desafio muito grande e talvez tá ali naquele momento, ou já caiu, já quebrou, já teve alguma coisa que aconteceu. Eu digo assim, ó, na vida não importa quantos tombos você caia. O que vai importar é quantos você se levanta, Lourdes. Sim. O dia que você não se levantar, você já tá prostagnado. Já era. Tá dado ao Fracasso. Então você tem que acreditar, sabe? E a gente tem que fazer o seguinte, meu. A gente tem que entender isso aqui, ó. Ó, vai e faz. Vai e faz. Para de ver problema e comece a enxergar oportunidade. Você tem que ir fazer. Se as pessoas vão te criticar, se as pessoas vão te zombar, se estão falando que você tá falando errado, se que nem um podcast que tá começando. Cara, vai e faz. Vai e faz. É melhor você errar fazendo e corrigir durante o percurso do que você parar e ficar com medo e falar. Aí, passa alguns anos, vamos falar assim, você poderia ter feito. Poderia não, porque não foi e fez. Se deu errado, se alguém criticou, zombou, estão falando mal de você, vai e faça. Empreender é isso, tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem para você empreender. E essa é a mensagem que eu daria para você, empresário. Esteja esforçado, esteja determinado, acorde cedo, pensamento positivo, crie estratégia, não espere que as outras pessoas façam o que você tem que fazer. Capacite seus colaboradores, treine eles, sabe? Se qualifiquem eles. Conheça sobre gente que você realmente vai alcançar resultados expressivos. Você me falou sobre a R1, né? Sim. A R1 Modas é assim, vamos pensar para o futuro. O futuro, eu acredito que Deus ele já viu a gente lá. Ele sabe o que é melhor para nós, sabe? A única coisa que eu peço para Deus é que eu não possa sair dos princípios. Se for para mim sair dos princípios e crescer muito e sair dos princípios, que mantenha eu onde eu estou. Que lindo. Mas se for para mim crescer, chegar em mais pessoas, ser coluna do altar de outras cidades, que Deus me dê a oportunidade e que Deus me dê coragem, né, para que eu possa tomar essas decisões, sabe? Mas assim, eu só sairia por uma grande missão daqui da nossa cidade, sabe? Uma missão que fosse chegar a novas pessoas, a poder se colaborar com novas pessoas, levar esse conhecimento. Aí eu sairia. Sim. Mas que bom, Rony, olha, nós já queremos te agradecer de você ter compartilhado o seu conhecimento conosco. Eu tenho certeza que a sua história vai impactar muitos jovens, muitos empresários, de repente com a empresa ali meio oscilando. E nesse dia de Natal, né, eu penso que aquele que está ali seria um movimento. Então, de coração, eu quero te agradecer por você ter partilhado conosco a sua experiência, a sua emoção. Me emocionou também. Conheci coisas que eu não sabia
o significado da R1 me impactou muito, e saber que vem da Sagrada Escritura. Então, meus agradecimentos para você, e também quero agradecer de um modo especial todos os nossos patrocinadores, hoje fazendo uma deferência a você que está aqui conosco, a R1 está conosco, e também ressaltando nosso patrocinador oficial, que é Móveis Plaza, que é bonito até falar nessa noite, a Móveis Plaza acompanha o meu trabalho de evangelização há 24 anos. Desde a Rádio Alvorada até hoje nesse podcast e também num programa religioso que nós vamos fazer. Então, os patrocinadores, em nome deles, desejamos um Feliz Natal para todos, para você, Rony, mas os nossos microfones estão à sua disposição para que você fale o que você quiser para compartilhar, se ficou alguma coisa que eu não perguntei. Sinta-se à vontade. Lourdes, meu agradecimento, né, por essa oportunidade, né, de estar aqui, podendo contar um pouco da minha história. A gente tem muitos fatos que a gente passou, que a gente não consegue relatar num podcast apenas, sabe? Sim. Mas eu quero que você que tá aí na tua casa, triste, talvez aí sem a sua família, talvez com uma dor, um problema de saúde, ou talvez sozinho, por causa de uma desilusão amorosa, sabe? Acredite, que tem uma solução para você. Essa data é data muito importante. É a data onde foi o nascimento do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então, assim, Ele tem a capacidade para mudar a tua história, para mudar a tua vida. E Ele só está esperando um passo teu. Se aproxime dele. Entregue sua vida a Ele. Caminhe com Ele. Volte-se a Ele. Que Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar teu coração e, acima de tudo, vai salvar a tua alma. Nessa data, que é dia 25, era essa reflexão. Curta a tua família, se você tá aí, abrace teus pais, beije sua mãe, curta, viva, entregue o teu melhor nesse dia aí para sua família, porque a vida ela passa muito rápido, e nessa data é essa reflexão que eu deixo para vocês. Entregue todos os seus caminhos na mão do Senhor, e Ele vai fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Que lindo. Muito lindo. E eu quero também deixar uma mensagem especial para todos vocês, nossos seguidores fiéis e dedicados. Eu escrevi assim: cada um de nós possui um potencial único e extraordinário. Se há algo que você deseja alcançar, seja no campo dos negócios, da moda ou em qualquer outro, lembre-se de que o caminho para o sucesso é pavimentado com trabalho duro, resiliência, aprendizado contínuo. Nunca subestimem o poder dos sonhos, da perseverança e da fé. Continue a buscar conhecimentos, a inovar e a acreditar em si mesmo. As histórias de sucesso que ouvimos hoje aqui, que o Rony nos falou, são testemunhas vivas, testemunha que tudo é possível quando nos dedicamos, quando acreditamos, quando oramos, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar. Então eu quero agradecer vocês que estão conosco até agora, desejar eu e o Rony um Feliz Natal para vocês, que seja assim de grande sucesso no Senhor. Olhar o irmão. Rony, muito obrigado. Toda honra e toda glória seja dada a ele, ao nosso Deus. Que assim seja. Vamos falar junto um Feliz Natal? Vamos lá. Vai lá? Um Feliz Natal a todos. O ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal,
e dê uma espiadinha no que vem por aí. Então, Lourdes, eu tenho assim, sou mais voltado para marcenaria, né? Embora faça qualquer coisa, pinto, bordo, toco bateria, canto, acho que a pessoa... É sonoplasta? Sonoplasta. Acho que quando a pessoa nasce com o dom artístico vem alguma coisa diferente no cérebro aqui que atinge todas as áreas, né? Porque qualquer área eu vou bem, graças a Deus. Como que surgiu o Velho Olegário? Foi no comecinho da rádio. Na época, o nosso amigo Walter Ramos, ele fazia um personagem para um político aí, ele usava esse personagem, Velho Olegário. Foi só naquela época da política. Aí me levaram para esse SAT, que era o Serviço de Abrigo e Triagem, como se fosse uma FEBEM. Na época a gente chamava Juizado de Menor, né? Nossa. Me deixaram lá dentro, uma burocracia, só entre entrar e sair foram 2 anos. Meu Deus. Aí me colocaram nesse serviço de abrigo e triagem, nesse juizado, e tinha assistente social que me levaria no dia marcado para o hospital da clínica para fazer a tal da cirurgia. Sou muito agradecido por tudo, não sou merecedor de coisa alguma, mas amo o senhor. Não só pelas coisas que pôde me dar, mas porque o senhor ama nós demais da conta. Perdoa as nossas fartas. Amém. Hora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.